Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Deus para você. O assunto hoje é o cego Bartimeu, um episódio bastante relevante e também muito conhecido. Como aconteceu? Jesus estava em Jericó, cidade situada na Cisjordânia, a aproximadamente uns 25 quilômetros de Jerusalém e às margens do Rio Jordão. Inclusive, Jericó foi cenário de vários episódios nas Escrituras Sagradas. E quando Jesus decidiu ir embora, um mendigo, que também era cego, após ser informado que o barulho que ouvia da multidão era Jesus que passava, ele começou a gritar em alta voz, insistentemente por misericórdia, apesar das repreensões que recebia dos seguidores de Jesus. Pasmem. Jesus mandou chamá-lo e perguntou o que o mendigo gostaria que lhe fizesse, ao que ele respondeu prontamente: eu gostaria de enxergar. Jesus lhe curou e ele passou a fazer parte da multidão que seguia o Senhor. Eu vou expor o texto por partes e lerei em Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. E farei na versão revista e corrigida de Almeida, a edição 2009, já na nova ortografia da língua portuguesa. Mas este fato ele está registrado tanto em Marcos como em Mateus e em Lucas. E cada um, com sua particularidade, contribui para formar o todo da narrativa. E nas aparentes contradições, ou nas possíveis obscuridades que haja no texto, eu me deterei um pouco mais, ok? Vamos lá. Marcos 10, 46 a 52. Eu vou ler apenas o verso 46 e o 47 inicialmente. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o texto informa, depois foram para Jericó, é que Jesus estava em casa com os discípulos em Cafarnaum, cidade às margens do mar da Galileia, aonde estes lhe interrogava acerca de uma resposta que Jesus havia dado aos fariseus sobre o divórcio. Os fariseus perguntaram jogando uma cilada para Jesus. E os discípulos queriam mais explicações em particular, dada a complexidade do tema divórcio. Por isso o texto diz: depois foram para Jericó, uma vez que a intenção de Jesus era chegar a Jerusalém, e Jericó, que também era conhecida como Cidade das Palmeiras ou Cidade das Fragrâncias, se situava um pouco mais abaixo. Em seguida, Marcos diz que Jesus ia saindo de Jericó. Mateus, no capítulo 20, versículo 29, ele também afirma que Jesus e a multidão ia saindo de Jericó. Já Lucas, no capítulo 18, verso 35, ele registra que Jesus ia chegando perto de Jericó. Parece até uma colisão das narrativas, mas não é. Vamos entender juntos. Eu utilizarei a Bíblia e a história como subsídio externo, subsídio extra. Josué, no capítulo 6, menciona que em torno de 1400 anos antes, o Senhor Deus havia derrubado as muralhas de Jericó e Josué tocado fogo em tudo, destruindo a cidade totalmente. Em seguida, Josué ele lançou uma maldição sobre quem tentasse reconstruir Jericó. Maldito diante do Senhor será o homem que reedificar esta cidade. Morrerá seu primogênito quando ele fizer os fundamentos e seu filho mais novo quando ele colocar as portas. A partir dali, meu irmão, todos ficaram receosos de fazer qualquer benefício naquele espaço onde só restava destroços. Mas como tem doido para tudo nessa terra, passados mais de 500 anos, no período do rei Acabe,
Um homem por nome de Iel, um betelita, ele edificou Jericó. Não deu outra, meu irmão. Quando ele iniciou a obra, morreu seu filho primogênito. E quando ele colocou as portas no acabamento, morreu seu filho mais novo. Exatamente como Josué havia falado. Depois deste fato, cresceu sobremaneira o medo de restaurar Jericó. E a cidade feita por Iel, ela foi se deteriorando. Os anos se passaram ainda um pouco mais, e o general romano Marco Antônio, para expressar o seu amor pela rainha egípcia Cleópatra, ele lhe presenteou com a cidade de Jericó, as ruínas da cidade de Jericó. Ela, por sua vez, arrendou a cidade ao rei Herodes. Herodes impressionado com a vegetação de Jericó, ele construiu nos arredores da cidade, fora da cidade, um suntuoso palácio de inverno. O Herodes ele era um tanto doido, mas ele não era doido totalmente não. E não ousou reconstruir a cidade velha, de forma alguma. Ele também edificou vários prédios públicos e construiu também toda a infraestrutura de uma cidade assim ao lado. Dessa forma, a Jericó antiga permaneceu como estava e a edificação de Herodes ficou sendo conhecida como a Nova Jericó, ou mesmo Jericó. Por isso, Marcos, ouvinte da narrativa do apóstolo Pedro, e Mateus, que também andou com Jesus, eles registram que Jesus ia saindo da cidade de Jericó. Por sua vez, Lucas, que fez uma pesquisa exaustiva, ele registra que Jesus ia entrando em Jericó. Ou seja, ambos estão corretos nos seus pontos de vista, uma vez que a ocorrência com o cego Bartimeu se deu no meio do caminho aonde ficavam os mendigos, exatamente entre a Nova Jericó, de Herodes, e as ruínas da antiga, reconstruída por Iel. Com relação ao nome do cego, Bartimeu, o cego tinha nome, é um nome de origem aramaica e trata-se de um patronímico, que é um nome originado do pai ou de um antecessor. No caso de Bartimeu, o nome vem do pai dele, que era um homem por nome Timeu, que por sua vez significa estimado ou honrado. Assim, como esse prefixo bar significa filho e Timeu estimado, Bartimeu quer dizer filho muito estimado ou filho estimado. Então, meu irmão, muito cuidado ao afirmar que o cego não tinha nem nome, como a gente ouve por aí, né? Porque ele tinha, o nome dele era Bartimeu. Essa partícula bar era tão utilizada naquela época quanto Júnior no nosso Brasil. Eu, por exemplo, tenho um filho por nome Gilvan. Se fosse naquela época e cultura, seria Bar Gilvan. Entendeu? Continuando, veja que o cego gritava Jesus e acrescentava Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos entender isso aí. A versão dinâmica, revista e atualizada de Almeida registra que, ao ser perguntado por Jesus sobre o seu desejo, o cego falou que eu torne ou volte a ver. Dessa forma, a gente conclui que Bartimeu não era cego de nascença, como o cego do capítulo 9 de João. E também que antes de ficar cego, ele lia as escrituras que falam do descendente de Davi com poderes sobrenaturais que viria. E Bartimeu, com certeza, naquele período, isso era muito falado, ele ouvia dos feitos de Jesus. Quando ele soube, é Jesus de Nazaré passando, logo ele concluiu que se tratava do Messias esperado. Por isso o seu grito por misericórdia foi lá na raiz. Jesus, filho de Davi, grito de um conhecedor mesmo, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas o repreendiam, e isso denota, meu irmão, desprezo pelo mendigo cego e soberba, uma vez que todos ali também estavam com interesse em alguma coisa, mais o cego aumentava o tom da sua voz clamando por misericórdia. Uma outra coisa, Mateus, ele menciona 2 cegos.
Eram 2 que clamavam, segundo Mateus. Já Marcos e Lucas mencionam apenas um cego. Está claro, meu irmão, que a referência de Mateus aos 2 cegos, ela está correta. No entanto, Marcos e Lucas citaram apenas um e possivelmente o cego que clamava de forma mais forte, mais veemente. Aquele que demonstrava, como é que eu diria assim, mais anseio pelo seu objetivo. Amém? Vamos concluir o texto. Marcos capítulo 10, dos versos 48 ao 52. Diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que texto riquíssimo, né, meu irmão? Maravilha. Veja que nem haveria a necessidade de Jesus mandar chamar o cego. Os seus seguidores é que deveriam, por compaixão ou por empatia, tomar a iniciativa. Agora, imagine só a vergonha na mente dos seguidores quando Jesus mandou os mesmos que repreendiam o cego buscar o cego. Imagine aí, tira um fino. Já Bartimeu, tomado por uma certeza tremenda daquilo que ele não via e também cônscio no seu íntimo que aquele seria o último dia que ele mendigava, o nome disso é fé, e o Senhor Jesus foi lá no seu coração, decodificou a fé do cego, e a gente vai ver. Bartimeu não perdeu tempo, ele lançou a capa fora, certamente uma capa bem surrada, uma capa também possivelmente mal cheirosa, e de uma forma inabalável, meu irmão, ele foi até o filho de Davi receber a sua vitória. Agora, meu irmão, não é inteligente a gente confundir a capa do cego Bartimeu com o sentido que a gente dá ao termo capa, falsidade, hipocrisia, aqui no Nordeste do Brasil e 2000 anos depois dos fatos, numa outra cultura. Não precisa forçar tanto. O ouvinte, ele é inteligente, meu irmão. Tem mais, ó. Se a gente segurar este raciocínio, a gente vai ter que incluir Elias, vai ter que incluir Paulo, vai ter que incluir até o próprio Jesus num rol dos homens falsos, hipócritas, porque todos eles usavam capa, entendeu? Vamos continuar. Jesus, mesmo sabendo o que se passava num coração do cego, para nos deixar a lição de suplicar a Ele nas nossas necessidades, ainda que nas situações impossíveis, Ele perguntou ao cego o que é que o cego queria que ele fizesse. O nome disso, meu irmão, chama-se poder, onipotência. Nas entrelinhas, Jesus ele está dizendo assim, ó, o que você desejar, peça que eu posso e faço. Nesse momento, meu irmão, o cego ele descarregou o seu fardo, o que mais lhe incomodava. Que eu tenha vista, ou que eu torne a ver. Na descrição desta cena, Mateus ele foi mais profundo do que os demais. Ele registrou que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram. Mas eu preciso me deter nessa colocação, íntima compaixão. Ok? No original, o termo diz que Jesus teve ansiedade nas entranhas. Fato é, meu irmão, que o contexto das expressões dos 2 cegos, tanto internas, que Jesus lia, como também o que eles externalizavam, não apenas as palavras que eles falavam, comoveram o Senhor Jesus. E olhe que Jesus, ele, repito, decodifica o profundo e o escondido dos corações. Uma observação importante. O Novo Testamento, ele usa o termo splanchinizonai, que é exatamente comoção nas entranhas, em apenas 6 ocasiões.
em Mateus, capítulo 20, versículo 34, com os cegos, né, os cegos de Jericó. Também em Mateus 14, 14, que numa ocasião que ele curou muitos enfermos. Também em Mateus 18, 27, naquele episódio do credor que perdoou uma dívida impagável. Em Lucas capítulo 7, versículo 13, no episódio da viúva de Naim. Em Lucas capítulo 10, versículo 33, falando sobre a piedade do bom samaritano. E em Lucas capítulo 15, versículo 20, falando do sentimento do pai e do filho pródigo. Agora ouça bem, meu irmão. Quando Jesus diz, vai, a tua fé te salvou, não se refere à salvação da condenação eterna. Não é isso que Jesus fala. Ele fala da restauração da visão, da cura da deficiência do cego, do livramento da enfermidade. No mesmo capítulo, se você voltar um pouco antes do episódio do cego de Jericó, no versículo 26, tudo bem, ali os discípulos eles falam se referindo à salvação eterna, mas aqui não. Se você ler na Nova Versão Internacional, que é uma tradução dinâmica, lá diz assim, ó, vá, a sua fé o curou. Ou se você ler também na tradução O Livro, feita apenas na língua portuguesa de Portugal, diz assim, ó, está bem, a tua fé curou-te. Entendeu? Por isso, meu irmão, é tão importante a gente observar o contexto. Eu tenho até um vídeo que fala do contexto. E também focar na intenção do autor. Para encerrar, Bartimeu, agora ex-cego, ex-mendigo, cheio de gratidão na alma, ele passou a ser um seguidor do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz.